Falar comum uma produção documental que vai atravessar os últimos 3 séculos. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. Esse é um episódio do quadro Nossa História. E hoje nós vamos iniciar um estudo sobre o dossiê do IFAM, o dossiê número 12, que é sobre rodas de capoeira e ofício dos mestres de capoeira. Meu nome é Jéssica, mas aqui você pode me chamar de Pipoca. Sou capoeirista, historiadora, especialista em literaturas africanas de língua portuguesa e estudante de gestão cultural. Então fica à vontade que vai ter muito axé. Então vamos ao que interessa. De acordo com o dossiê, a arte da capoeira tem registros documentais e iconográficos. Iconográficos são imagens e símbolos, que fazem referência à capoeira. Elas são documentadas aí desde o século XVIII. Isso não significa dizer que ela não pode ter nascido antes, certo? Ela pode ter nascido antes, porém não tem nenhum registro. Mas o século XVIII ele começa ali no ano de 1701 e vai até o ano de 1800. Então, nesse intervalo aí, é o que se tem os registros iniciais. E a capoeira, pelo IFAM, ela é entendida em suas diversas vertentes. Vertentes essas que foram ensinadas por mestres, contramestres, professores e instrutores. E segundo o IFAM, a capoeira já é mapeada nos 5 continentes e que as rodas de capoeira acontecem em mais de 150 países. Vale lembrar que é um estudo de 2014, então alguns números aí devem ser atualizados. Mas enfim, para realizar essa pesquisa, o IFAM precisou fazer um inventário para registro e salvaguarda da capoeira para o patrimônio cultural do Brasil, que foi realizado aí entre os anos de 2006 e 2007. Tá, Pipoca, mas o que é um inventário para registro e salvaguarda? Bom, gente, é um documento, ou projeto que tem o objetivo de proteger alguma coisa de alguma importância cultural. Então, no caso que a gente está falando da capoeira, que é uma arte histórica, que tem uma história bem antiga e que é cheia de significados. Então, esse inventário é como um super estudo que junta um monte de informações sobre a capoeira. E aí, desses registros históricos e documentais antigos, até o que está rolando hoje em dia. Então, é uma forma de preservar e promover toda a sabedoria dos mestres e mestras que ensinam a capoeira, e também de entender como ela se seguiu pelo mundo todo, chegando em mais de 150 países, É muita coisa. E o inventário não é só um documento parado, ele também serve para colocar em prática ações para proteger a capoeira, como garantir a aposentadoria especial para os velhos mestres, incentivar o ensino em espaços públicos e até criar um centro de referência da capoeira para reunir aí todo o conhecimento acadêmico sobre ela. Enfim, é um trabalho importante para defender e garantir que a capoeira continue viva e pulsando, fazendo parte da nossa cultura e identidade. É a nossa raiz e a nossa alma brasileira. Bom, já o patrimônio cultural, existe uma grande variedade de patrimônios culturais. E aí pode ser de um lugar histórico, um prédio antigo, uma dança tradicional, uma festa popular, uma música típica, a comida típica da região e por aí vai. É aquilo que traz um pedacinho do passado pra gente, mostrando de onde viemos e quem somos. A ideia é não deixar essa riqueza se perder no tempo. Então, a pessoa se organiza para cuidar, estudar, documentar e até restaurar, se for o caso, essas coisas para que possam se manter vivas e firmes. O objetivo é garantir que essas gerações, também possam conhecer e conferir, essas heranças culturais. E pode ser bem divertido,
Afinal, é muito bom descobrir as histórias por trás desses patrimônios e aprender mais sobre as nossas tradições. Então, com o objetivo de construir um diálogo entre o tempo histórico passado e o presente, pois o IFAM entende que a capoeira como um patrimônio vivo. A capoeira ela se mantém no cenário atual por meio dos mestres que representam o conhecimento, o saber, né, os aprendizados, mas ao mesmo tempo ela acumula uma produção documental que vai atravessar os últimos 3 séculos, o que não é pouca coisa. Então, um grande abraço aí pro pessoal do IFAM e parabéns pelo trabalho, que deve ter sido puxado. Uma coisa que a pesquisa deles deixa bem clara é que, apesar do imaginário construído de que a capoeira viria dos quilombos, de um território mais rural, na verdade as pesquisas indicam que a capoeira é de origem urbana. É isso mesmo. Apesar do reforçado imaginário que é produzido por livros, filmes, telenovelas que relacionam a capoeira à escravidão rural, a sua prática nas senzalas sob um olhar desconfiado dos seus escravizadores. Mas a capoeiragem, porém aí, ela fincou as suas raízes nas áreas urbanas. A perspectiva que parecia mais coerente remetia para o desenvolvimento da arte nas principais cidades portuárias brasileiras, como era o caso de Salvador, Rio de Janeiro e Recife, cidades que tinham um fluxo mais intenso de africanos escravizados. Assim, a capoeira surge como uma prática urbana de resistência de escravos de ganho, que na maioria das vezes estavam reunidos nos grupos conhecidos como maltas. Maltas aí do português faz referência a gangue, né? E que o que é o escravo de ganho? O escravo de ganho, no contexto do Brasil colonial e do Império, eram escravizados, obrigados pelos seus escravizadores a realizar algum tipo de trabalho nas ruas, levando para casa no fim do dia uma soma de dinheiro previamente estipulada. Então, eles estipulavam um valor e o escravizado só podia voltar quando tivesse obtido aquela soma de dinheiro. Bom, a pesquisa inicialmente iria se dar apenas na Bahia e no Rio de Janeiro. Mas, durante as pesquisas, houveram as comemorações aí do centenário do frevo, lá em Pernambuco. E percebeu-se que a capoeira ela exercia uma influência muito forte na criação dos passos dessa dança, que é a principal expressão do carnaval pernambucano. E a partir disso, eles passam a buscar também mais informações sobre as histórias dos bravos e valentões, como eram conhecidos os capoeiristas de Pernambuco. Um ponto interessante é que a galera que compunha a equipe de pesquisa eram de várias áreas do conhecimento, como da antropologia, a história, a psicologia, a educação física e artes cênicas. A maioria deles também atuava como capoeiristas, incluindo aí o mestre de capoeira, que era o senhor Carlos Alexandre Teixeira, conhecido como Mestre Carlão. Agora, sobre as referências históricas, em todas as práticas atuais de capoeira, permanece coexistindo a orquestra musical, a dança, os golpes, o jogo, embora o enfoque dado se diferencie de acordo com a singularidade de cada vertente, mestre ou grupo. As origens da capoeira remetem basicamente a 3 mitos fundadores. O primeiro deles é que a capoeira nasceu na África Central e foi trazida intacta por africanos escravizados. O segundo era que a capoeira é criação de quilombolas no Brasil. E o terceiro é que a capoeira como criação dos índios, daí a origem do vocabulário que nomeia o jogo. Como assim, pipoca?
Calma, vou explicar. Vamos desmistificar cada um desses mitos fundadores da capoeira. Bora lá? As três histórias, as três hipóteses, geram questões ainda não resolvidas. Embora estudos recentes tenham comprovado a existência de danças guerreiras similares à capoeira, não apenas na África Central, mas em outros países que fizeram parte da diáspora negra. Ládia, da Martinica, é uma delas. Não se pode negar que as culturas são construídas a partir das influências que as cercam, o que gera tanto rupturas quanto continuidades. Portanto, além da comprovação da raiz africana, é preciso reconhecer as mudanças e as contribuições que ocorreram no solo brasileiro. Então, assim, da mesma forma, ele afirma que a existência da prática corporal semelhante à capoeira lá no continente africano, ela vai estar restringindo o seu surgimento no contexto dos escravizados, o que teriam criado aí nos quilombos, com a mesma forma de resistência dos escravizados. Mas ela vai barrar aí nos pressupostos históricos da comprovada ligação com práticas ancestrais africanas. A capoeira ela foi desenvolvida nos centros urbanos e em formação, principalmente em cidades portuárias, como é o caso do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, onde chegaram grandes levas de escravizados traficados aí do continente africano. Bom, por fim, a patente indígena na criação da capoeira é uma hipótese difícil de sustentar. Até hoje, alguns capoeiristas ainda me procuram para falar sobre a influência indígena na capoeira. Mas, gente, os indígenas, eles não reivindicam essa patente, certo? A capoeira, o termo capoeira, ele faz parte da língua tupi e significa mato ralo, o que remete, a uma das explicações sobre sua origem. Diz respeito ao mito do escravo fugitivo, que surpreendia os seus algozes na capoeira, que era um local de cilada, um local que tinha um mato, mas esse mato era ralo, então daria meio que para se esconder sem muitas suspeitas. E além de ter uma lógica de difícil assimilação, isso aí, do perseguimento que investe a situação e submete o perseguidor, As raízes etimológicas aí também são controversas e apontam para outra possível origem da arte. Então, esses três mitos de origem são realmente mitos. O que é um mito? É algo que não é verdade. É algo que faz referência a uma mitologia, que não tem um vínculo assim forte com o que é real. Agora vamos falar um pouco sobre um livro clássico chamado Capoeira Angola, do Valdeleroy Rego, em que ele vai fazer um ensaio socioetnográfico. Esse clássico dele foi escrito lá em 68 e ele traz hipóteses de Henrique de Beaurepaire Rohan e Brasil Gerson. E o que é que eles dizem, Qual é a teoria deles? É que, tendo como base o capão, do qual Adolfo Coelho tirou o étimo de capoeira para o português, Beaurepaire Rohan faz o mesmo para o vocabulário capoeira na acepção brasileira, apresentando em defesa da sua opinião a seguinte explicação: como o exercício da capoeira entre dois indivíduos que se batem por mero divertimento se parece um tanto com a briga de galos. Não duvido que este vocábulo tenha sua origem em capão, do mesmo modo que damos em português o nome da capoeira a qualquer espécie de cesto em que se metem galinhas. Brasil Gerson
que é o historiador aí das ruas do Rio de Janeiro, fazendo história da Rua da Praia de Dom Manuel, informa que lá ficava o nosso grande mercado de aves e que nele nasceu o jogo da capoeira. Em virtude das brincadeiras dos escravizados que povoavam aquela região, aquela rua, e estavam transportando nas suas cabeças as suas capoeiras, que eram os cestos cheios de galinhas. Gostou do nosso conteúdo? Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like, porque assim você ajuda a gente a crescer e ainda mais a continuar o nosso trabalho. Além disso, se quiser saber mais sobre o que o Capital Cultural anda fazendo, acompanhe a gente no Instagram, _Capital Cultural, ou dá uma olhada no nosso site. Vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, pessoal. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Grande abraço e tchau, tchau. Quer deixar sua opinião, ideias ou recadinhos? Escreva para pipocapod@gmail.com. O Pipoca Pod é uma produção Capital Cultural.